Olá, seja bem-vindo! O Natal deste ano vai ser o melhor em 4 anos para os comerciantes do Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que espera um crescimento de 4,3% nas vendas de fim de ano em relação ao ano passado. Para a CNC, a queda da inflação, dos juros e do desemprego alimenta a expectativa dos varejistas, que devem ainda contratar mais trabalhadores temporários. Mas os dados recentes do IBGE mostram um consumidor retraído e sem dinheiro. Nos dados de janeiro a agosto, o comércio varejista somou alta de 0,7%, mas no acumulado em um ano permaneceu negativo, menos 1,6%. O resultado do varejo, segundo os mais recentes dados do IBGE, acompanhou o da indústria em agosto, que interrompeu 4 meses seguidos de alta e registrou queda de 0,8% na comparação com o mês anterior. 7 das 8 atividades pesquisadas pelo Instituto apresentaram queda em agosto na comparação com o mês anterior. O impacto maior foi sobre equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. A categoria recuou 6,7% na comparação mensal. As vendas de combustíveis e lubrificantes caíram 2,9% no mês. Em agosto, os preços dos combustíveis aumentaram 6,7%, em meio a 19 reajustes de preços da gasolina dentro da nova política da Petrobras. O setor de móveis e eletrodomésticos foi o único que cresceu no período com um avanço de 1,7%, mantendo o ritmo de alta pelo 4º mês seguido. Na comparação com agosto do ano passado, o segmento também apresenta a maior elevação, de 16,5%. Em compensação, as vendas de supermercados e produtos alimentícios caíram 0,3% em agosto em relação ao mês anterior, julho. Para conversar sobre este assunto, estão entre nós Jorge Almeida, presidente da Associação Comercial de Pelotas, e o Gilmar Bazanella, presidente do Sindicato Logista, o Sindilojas de Pelotas. Eu queria agradecer muito a presença de vocês para fazer, a gente falou a nível nacional, dados de 2 instituições, entidades, agradecer a presença de vocês para saber um pouquinho da nossa Pelotas, da nossa região, já que somos consideradas uma cidade capital metropolitana dessa região sul, um balanço desse um ano que já vai findando, em relação ao comércio em Pelotas e depois já indo para expectativas de fim de ano. Deixo a palavra para vocês aqui e agradeço mais uma vez essa presença tão importante dos dois, tanto o sindicato quanto da associação comercial. Bom, eu só tenho a agradecer também a participação no teu programa, dizer que é um prazer. A Associação Comercial de Pelotas está sempre atenta ao que está acontecendo na economia. Tivemos uma palestra agora recente com o vice-presidente da Federação, que tratava especificamente dos novos rumos da economia brasileira. Então foi muito interessante, foi uma palestra muito boa. O Bazanella estava lá com a gente, onde se fez um histórico do que aconteceu, como que a gente chegou, onde chegou e como que nós vamos sair desse marasmo aí que se colocou a nossa economia. Realmente os indicadores que foram dados pelo palestrante batem com esses que tu falou. Há por exemplo, o setor da indústria realmente já começou a andar.
E quando a indústria anda é porque o comércio encomendou, ou a área de serviços também pediu. Então, é o primeiro setor a mostrar uma recuperação. No comércio está chegando ainda de uma maneira tímida, né? Porque o consumidor está ainda muito desconfiado. Quem está sem emprego não tem acesso ao crédito. Quem está empregado fica com amanhã, será que não serei eu? Então, o que a gente tem que superar no momento é essa desconfiança do consumidor. Mas todos os indicadores mostram uma melhoria no clima, tanto a nível de consumidor, como dos empresários, né, do setor empresarial, em todas as áreas do setor empresarial, de que a gente agora vai ter um crescimento, ainda vai ser devagar, deverá, como eu falei, chegou na área de indústria, o comércio parou de cair e o serviço ainda está patinando. E isso o pessoal diz que é normal, porque foi a maior crise da economia brasileira. A gente não está falando de uma marolinha. De anos, né? Está falando dos do 4 furacão anos mesmo. Então, isso é mais ou menos o que a gente está vislumbrando. E é o que os nossos associados têm feito, quer dizer, o pessoal está indo devagar, estão fazendo contratações de pessoal temporário, mas sempre devagar, sem comprometer muito, porque também o ano que vem é um ano de eleições. Então, nem empresário nenhum vai jogar todas as fichas e fazer grandes investimentos sem saber, porque não sabe nem quem é que vai governar o nosso país a partir do ano que vem. Tudo ainda é uma incógnita, né? O momento político não te dá um panorama bem difícil, um tabuleiro bem crítico, né? Então, esses investimentos que são fundamentais, porque o que acontece? Hoje, o governo não tem recursos para fazer os investimentos públicos em infraestrutura, que seriam muito bons se tivessem recursos para investir em portos, estradas, na parte da construção civil, habitações populares. Isso tudo movimentaria a economia. E isso aí não tem, esse recurso não existe. Então vamos depender dos recursos externos que vêm para o país, e que não sejam especulativos, né? Os recursos que venham para ser aplicados no setor produtivo, e de outro lado que as empresas, né? E muitas vezes também o que está acontecendo são algumas privatizações, que essas empresas façam os investimentos e façam com que a economia comece a rodar novamente. Gilmar. Então tá sério. Uma boa noite, Fernando, Jorge, telespectadores. Essa questão das vendas no Brasil e no Rio Grande do Sul, os últimos levantamentos que a gente tem, a expectativa é que no Rio Grande do Sul se atinja, na média dos últimos 12 meses, um crescimento de 1,9% em relação a anos passados. O que ocorre? Que tem uma sensação de que as coisas, como tu estava colocando antes, uma sensação de que as coisas continuam igual e com muita dificuldade. Ocorre que nós trabalhamos quase que 19 meses com números extremamente ruins, com vendas negativas de 11%, 12%, 4%. Quando a gente fala num crescimento de 2%, 1% ou 3,2%, que é em Pelotas nós estamos trabalhando, isso tem para ter um reflexo leva mais tempo, porque as pessoas já vêm desgastadas, as empresas vêm com dificuldade, com vendas baixas. Se tu está com uma economia em alta, com as vendas em alta, se tu tem um crescimento de 0,5%, opa, tu cresceu 0,5% em cima de 4%. Tu crescer 3,2%, 1,9%, que é a previsão para o estado do Rio Grande do Sul, com esse acúmulo de números negativos, tu não recuperou o fôlego, assim, vamos dizer assim, e muito menos começou a reposição de estoques em níveis mais elevados. Mas os indicadores apontam, e nós acreditamos nisso, de que a gente deva atingir esse número de 1,9%, e aqui em Pelotas a gente chega a 3,2% de crescimento, e eu penso que a nível nacional, conforme a CNC falou, de 4,3%, talvez alguns segmentos pontualmente possam não atingir, mas na média isso deve acontecer.
Por quê? Porque nós vamos para o terceiro trimestre com a economia com números positivos. E a gente teve 6 semestres negativos, consecutivos. Mostra que a economia está retomando. Então, isso dá um alento e nós temos que acreditar e vamos trabalhar com essa perspectiva. Por outro lado, os números do desemprego, apesar de serem índices muito pequenos e comparado com o número de desempregados, também tem mudado um pouco, né? Tem aumentado o número de postos de trabalho a nível de Rio Grande do Sul e Brasil. Outra coisa importante que nós temos que levar em consideração é que nesse ano o governo fez várias liberações de recursos, por exemplo, o FGTS dos inativos, né, que o governo liberou, o PIS/PASEP, que também o governo liberou. E o que ocorre? Foi um volume significativo que entrou na economia, mas isso não se refletiu num primeiro momento nas compras que o comércio, inclusive, esperava. Por quê? Como nós estamos, conforme falou o Jorge, os nossos índices de confiança do consumidor eram índices muito baixos, tá certo? As pessoas fizeram a opção de pagar contas que estavam em atraso, colocar a vida em dia nesse sentido, e parte desses recursos, pela falta de confiança, foi para a poupança. E o que fecha com isso, né? Fecha que no Brasil todo, né, e na nossa região também, justamente nesses períodos, historicamente, nos últimos 3 anos, os saques da poupança sempre vinham acima dos depósitos. Justamente nesse período, houve uma inversão disso. Os depósitos foram superiores aos saques. Isso quer dizer o seguinte: pela falta de confiança no que ia acontecer, as pessoas optaram pela poupança. Os índices de confiança ao consumidor melhorou, consequentemente, vai também voltar ao consumo. Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração, que a possibilidade do governo do Estado, por exemplo, colocar em dia a questão da folha de pagamento do Estado, do 13º, nós estamos trabalhando com a possibilidade que ele deva equacionar essa dificuldade até o final do ano. Também é importante, não porque vai entrar mais dinheiro na economia, não, mas vai aumentar o índice de confiança. Porque veja o seguinte, os trabalhadores do Estado, mesmo recebendo parcelado, eu acho que quando a data mais alongada que teve foi dia 16, 17, 15, 16. Então eles não deixaram de receber o salário. Mas traz uma insegurança muito grande. E às vezes, muitas vezes, eles têm que pagar multa. Isso. Que é o seu carnezinho ali, que não termina. Essa é o problema, uma das coisas que a gente perde. Mas o maior, fora o juro, que é para nós, juro para o comércio, apesar de em alguns segmentos achar que o comércio gosta disso, é equívoco. O comércio é literalmente inimigo dos juros por atraso, porque quando tu paga uma prestação de R$200 e tu paga R$20 de juros por atraso, significa dizer que R$20 deixa de ir para o consumo de aquisição de novos produtos e para pagar uma coisa que já foi consumida. Então, os juros no comércio é inimigo número 1, né? E nós temos muito disso. Mas o que eu queria dizer que o mais importante é que, em acenando que o Estado comece a colocar em dia as suas contas, as pessoas melhoram o nível de confiança e voltem ao mercado de consumo. Porque, por incrível que pareça, não tem estudo científico sobre isso, mas as pessoas que ganham mais no Estado, durante o período de parcelamento, são as pessoas que mais economizaram nos últimos tempos, por conta dessa insegurança. Então a pessoa, por exemplo, deixou de fazer a opção de ir para um restaurante ou aquisição de um bem porque não tem a segurança de receber o salário. Enquanto os salários começam a atrasar,
Ele tem um sintoma, tem um que a gente fala, bom, esse mês vai ser o dia 10. Mas se não tem a garantia, pode levar 30 dias também. E aí cria todo esse desconforto no consumidor. Então, por isso nós acreditamos que os números devem melhorar. E eu penso que cada um tem que trabalhar, inclusive, com essa expectativa, não é ser um otimista, mas trabalhar com uma expectativa de recuperação, porque o comércio, a indústria é que, vamos dizer, dá os primeiros sinais, né? Mas o comércio tem um papel importante. Porque o que ocorreu com a indústria? Além das vendas diminuírem, os seus distribuidores, que somos nós varejistas, também diminuímos os nossos estoques. Ah, sim. Tá certo? Então o comércio, não sabendo se vai sair, né? Se vai vendendo um pouco mais, abre a possibilidade de reposição de estoques com maior segurança e tudo mais. Então isso é um conjunto de coisas que levam a gente a acreditar e vamos trabalhar para que isso ocorra. Né? E até estava lendo aqui que, segundo essa liberação, foi liberado uma injeção de 15,9 bilhões na economia com esses saques das contas, né? Do PIS/PASEP. Do PIS/PASEP, que deve favorecer cerca de 8 milhões de consumidores. Mas daí também não se sabe se eles vão guardar, né? Porque não sabe o dia de amanhã, e até como tu falavas, vem eleições também, né? É um ano... meio nublado, uma coisa meio... Assim, a nível de investimentos, os empresários que estão... É o normal esperar dar uma clareada na coisa, né? Porque, primeiro, uma coisa importante, o Bazanaro falou no juro ao consumidor, mas também as empresas, ao buscarem melhorar o seu nível de investimento, muitas vezes precisam de dinheiro, ou do BNDES, ou do banco de investimento, e esse recurso agora está começando a ficar em níveis melhores. Então a empresa também, se ela for buscar dinheiro no mercado financeiro, e é uma coisa interessante, as pesquisas do próprio IBGE, esses dias eu estava olhando, a demanda por crédito do pequeno e do médio varejo é muito menor do que das grandes empresas. O pequeno tem dificuldade em acessar o crédito. Ou ele não tem uma negativa, ou ele está com algum problema, está com nome, alguma negativa de que ele não recolheu algum tributo, ou está no refis. Então, o que acontece? Ele tem dificuldade em acessar o crédito, e ele muitas vezes, para crescer, para expandir o seu negócio, ele precisa do crédito para alavancar o seu negócio, para abrir uma filial, para melhorar sua loja, melhorar o layout, alterar tudo isso, ele precisa de recursos. Então ele vai esperar que as coisas fiquem mais desanuviadas para ele fazer esse tipo de investimento. E aí, em relação também a esse desemprego, e que no caso houve muito desemprego. Inclusive, aqui na TV, a gente está cercado por concessionárias de veículos, né? Onde se trabalha com um volume alto de dinheiro. E várias desempregaram, enxugaram. Aí a gente fica pensando, o que dirá, né, as menores? Embora também é diferente também quem compra um carro 0 quilômetro, que é um valor muito maior, né, do que ir lá comprar uma roupa. Mas essas pessoas que começam a ser contratadas temporariamente, será que elas vão suprir o número de desempregados? Eu acho que essa reforma trabalhista que veio, que aconteceu há pouco tempo, na realidade o que os nossos filhos, os nossos netos, né, o que a gente tem que ver é que a natureza do tipo de trabalho que se tem daqui para frente vai ser diferente. Nós tivemos, o que aconteceu? As empresas trabalhavam com uma estrutura muitas vezes inchada, mas isso ela conseguia repassar essa gordura para o consumidor. Vamos colocar nos custos aqui que vai passar. E nós tivemos uma coisa que é muito importante. Nesse momento de crise, as empresas, quer queiram, quer não queiram, tiveram que melhorar a produtividade dos seus empregados. O que aconteceu? Isso que tu falou, a concessionária que trabalhava com 70 pessoas,
está trabalhando com 35, 36. Ela foi se ajustando, né? Ela teve que se ajustar o seu quadro à realidade de mercado. E isso veio para ficar. Então, o que acontece? A natureza do emprego, eu acho que o emprego daqui para frente ele vai mudar. Nós estávamos conversando com o Bazanelos, é normal, vai ser o jovem, por exemplo, ter um emprego aqui, outro emprego em outro local, porque ele vai trabalhar por hora. Na realidade, o que a gente não pode é achar que aquele emprego que nossos pais tiveram, que entrava na empresa, se aposentavam na empresa. Eu trabalhei numa empresa há 27 anos, foi um caso meio raro, porque hoje o jovem não vai ficar 27 anos numa empresa. Ele vai pular, ele vai em busca de novas oportunidades e ele está certo. Menos de 2 meses índice de permanência no comércio. Vamos para o intervalinho falar sobre isso depois? Vamos, sim. A gente vai para o intervalo e voltamos falando sobre essa comércio, uma análise aqui em Pelotas de como que vão ser também as vendas para o Natal. Vai lá, toma uma água e volta rapidinho. Aqui você encontra a segurança que precisa. Rabassa Corretora de Seguros. A tranquilidade da sua família começa com a proteção do seu patrimônio. Há mais de 40 anos, a Rabassa oferece total segurança com os melhores preços do mercado. Nossos profissionais são especializados para atender qualquer tipo de situação, pois cuidar de você é a nossa prioridade. Para melhor atendê-lo, também estamos na internet, através do site e das redes sociais. Mas nada como vir até a corretora conversar com a gente. A Rabassa fica na Rua Andrade Neves, 2283. Telefone 53 3027 8000. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Calor é sinônimo de colorido, e assim a coleção Verão 2018. E a Casa Blumenau saiu na frente e já tem todas as novidades em cama, mesa, banho, tapetes e tecidos, que podem mudar o visual de sua casa e até mesmo do local de trabalho. O que você pensar encontra aqui, nos mais diferentes tamanhos, estampas, cores e preços. Pensando em curtir as férias em uma praia ou piscina, venha escolher os trajes de banho para adultos e garanta já a coleção para as crianças, que podem se divertir com as estampas das personagens preferidas. Para relaxar depois de um ano de trabalho, temos o travesseiro anti-estresse. E se você quer trocar de sofá, poltronas, cadeiras ou quer deixá-los mais bonitos, confere essa coleção de mantas em tricô ou mude o tecido dos móveis. No térreo da loja tem ainda a confecção masculina e feminina, da mais esportiva à social. Para deixar sua casa bela para o Natal, a loja tem toalhas, tecidos, guardanapos, tudo com estampas natalinas. A Casa Blumenau, a loja da Boa Compra, fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo, com o programa Entre Nós,
pela Conecta TV, canal 23 da NET, 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site conecta.tv.br. Isso mesmo. Se você não é assinante de nenhuma operadora de televisão a cabo ou não está em Pelotas, pode nos assistir ao mesmo tempo onde estiver conectado, pelo tablet, celular, PC, notebook. E a gente está falando um pouco sobre uma análise dessa atual situação econômica no comércio, dessa data que vem se aproximando do Natal, que é considerada a melhor para o comércio, para as vendas. E com a gente, né, o Jorge Almeida, presidente da Associação Comercial de Pelotas, o Gilmar Bazanella, presidente do Sind Lojas aqui de Pelotas também. No outro bloco a gente terminou falando dessa mudança de empregos, dessa nova lei trabalhista. Vocês acham que ela veio para acrescentar essa nova lei trabalhista? Ela veio para facilitar? O que vocês, não sei se vocês já conseguem dar uma analisada sobre isso. Vou deixar para o Gilmar, que ele gosta de falar desse tema. Então, Gilmar, uma análise nós assim. acreditamos que a reforma trabalhista ela veio para melhorar o ambiente para o empreendedor e também para o trabalhador. Depende do olhar que a gente quer dar para as coisas, né? Num primeiro momento pode-se ter a sensação de perda de A, de B ou de C, mas no futuro a gente ainda vai achar muita graça disso que a gente está discutindo. Tem alguns pontos, por exemplo, que são muito questionados, por exemplo, o trabalho intermitente, né? Agora, por outro lado, a gente, normalmente os que são contra a aplicação da nova legislação trabalhista no trabalho intermitente diz o seguinte: a pessoa só vai contratar o tempo que ele precisa, o trabalhador. Então, para uma lei de mercado e de economia globalizada que nós estamos vivendo, não é possível a gente pensar que tu vai contratar alguém para ficar ocioso, tá certo? Porque aí entra no custo Brasil. Bom, tem que criar mecanismos para que mais pessoas ingressem no mercado de trabalho. É verdade, nós não podemos ter 12 milhões e meio de desempregados, é evidente que não. Agora, por outro lado, também nós não podemos ficar com pessoas improdutivas nos ambientes empreendedores. Por quê? Porque isso tem um custo para a sociedade. Não é para o empresário, é para a sociedade. Certo? Porque quem paga a conta é a sociedade através dos tributos. Quando ela compra um produto, lá naquele produto está embutido todos os custos e tal, e está a ineficiência dentro. Essa é a pergunta. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o consumidor está disposto a pagar a ineficiência? Eu vou responder, pelo que eu trabalho no varejo. Não. Tanto é verdade que o Brasil perdeu a competitividade industrial em relação aos mercados internacionais. Todo mundo acha que não é, mas quando tem essa taça produzida no Brasil, com esse custo embutido da ineficiência por 5, e vem uma chinesa por 3, que serve para a mesma coisa e é o mesmo produto, mas não está embutida a ineficiência, tá certo? O consumidor faz a opção pelo 3. Certo? Então, esse é um conceito. O trabalho intermitente, que é muito discutido, por exemplo, perguntar assim, tá, ele é um trabalho precarizado? É. Para alguns é verdade. Uma pessoa, por exemplo, que precisa trabalhar 12 horas por dia para ganhar o seu sustento e vai ter 3, 4 trabalhos durante a semana para completar aquele... É um trabalho precarizado, não tem a menor dúvida. Agora a pergunta é a seguinte: o que nós preferimos? Um trabalho precarizado, mas com todas as garantias legais, ou ele está na informalidade, ou não ter essa possibilidade da precariedade? Há gente que diz, mas nós não conseguimos construir alguma coisa melhor?
Claro que conseguimos, vai depender de nós, evidente, mas nesse momento é isso que está se apresentando. Nenhuma pessoa de sã consciência vai querer que a gente tenha um trabalho precarizado. Ninguém quer isso. Agora, por outro lado, a gente sabe também que para a gente produzir, ser mais competitivo, poder vender para os mercados externos, porque só para o mercado interno não aguenta, a gente precisa melhorar a eficiência. Não é possível alguns custos que a gente põe nos produtos que não tem algumas coisas, por exemplo, de demandas trabalhistas, que as empresas hoje não têm mais controle. Qual é o passivo trabalhista que ela tem? Se ela tem 10 colaboradores, ela pode ter um passivo de 200 mil, 500 mil ou 1 milhão. Quem é que vai empreender nesse ambiente? Tanto é verdade, isso que eu estou dizendo, que nós viramos a capital mundial do concurseiro. Por que as pessoas procuram o concurso? Porque buscam a segurança. Tá certo? E quem são os concurseiros? Concurseiros são aquelas pessoas acima da média intelectual, que se preparam, são inteligentes. Largam tudo, né? Só ficam estudando, tá certo? estudando. E que poderiam vir para o mercado para ser empreendedor, para empreender, para fazer a economia girar. E não, eles vão para outros segmentos. Por quê? Porque nós não temos ambiente empreendedor. É só a gente olhar para a nossa família. Quem é que a gente quer que os nossos filhos sigam? Não quero que faça concurso. Que coisa séria, né? É que a gente tem agora... É cultural também. Não é só cultural, é que assim, ó, as pessoas começam a observar, né? Eu não quero seguir os passos do meu pai todo dia se matando ali, descabelado, falando, pagando dívida. A gente estava falando há pouco sobre o trabalhador, essa coisa, por exemplo, que a gente perdeu. A pessoa trabalha 2 meses na empresa e vai embora porque tem uma coisa que é importante. Se a pessoa, por exemplo, trabalha 2 meses numa empresa e troca porque conseguiu alguma coisa melhor, coisa boa, um ambiente melhor, maravilha. Exatamente. O problema é que 15 dias depois tu encontra eles no mesmo posto de trabalho, só em outra empresa. Tá certo? Quanto custa isso? Quanto custa tu ter um trabalhador por 60 dias, quando ele começa a querer dar resultado, tá certo? Ele está fora. Bom, tem gente que está, mas é que também as empresas não têm cuidado. Também é verdade, às vezes não tem uma política de pessoal muito legal, tal, mas é um conjunto de coisas. Então, a legislação trabalhista ela vai trazer isso. Eu acho que nós vamos, tanto empreendedores quanto trabalhadores, que também são empreendedores, né? Vamos começar a se acostumar e achar uma nova saída para o Brasil. Porque o que está aí, a gente sabe para onde não está nos levando. É de 12 milhões e meio de trabalhadores, 12 milhões e meio de trabalhadores desempregados. Que esse número, se fosse 5 milhões, já seria um desastre. Tá certo? 12 milhões e meio. E a gente daqui a pouco, a gente quer se cegar, e a gente ouve muito isso. Mas também com essa roubalheira, não é só pela roubalheira, porque a roubalheira tem há muitos anos no Brasil. Acho que desde que o Brasil foi descoberto. Aliás, teve um período muito próximo aí que também tinha roubalheira e nós tínhamos quase que pleno emprego. Então não é só pela roubalheira, porque a economia não está funcionando, ela dá sinais de que tem coisas que não tem. A opção é a seguinte, né? O mundo está conectado, ele é globalizado, as pessoas fazem a opção de compra no mundo todo e vão em busca do que acham melhor para si. No caso, o empresário tem que correr atrás, né? Exatamente. Tem que correr atrás. Outra coisa também que eu vinha comentando aqui no intervalo, a natureza do trabalho, né? Algumas coisas que vão mudar. Por exemplo, a gente nota na Europa, já há muitos anos atrás, que muitas pessoas tinham dupla jornada de trabalho. Moram na área rural, vamos supor, um morador aqui, a pessoa mora na cascata,
Ele levanta cedo de manhã, pega o ônibus, vem, trabalha 6 horas ou 4 horas, o tempo que ele consegue de trabalho aqui na cidade, retorna para lá e lá ele vai desenvolver outra atividade, vai plantar pepino, vai plantar um produto orgânico, ele vai fazer uma outra atividade da família e tal. Isso, por exemplo, é um tipo de trabalho que já existe se tu for aí na região de Carlos Barbosa, na região de Bento Gonçalves, o ônibus passa lá às 5 da manhã, não é 8h30 nem 9 horas. Não. Porque 5 horas da manhã o cara está tomando cerveja na Duque de Caxias. Não, lá tu não vai achar isso. 5 horas da manhã passa o ônibus, ele pega o ônibus, vai lá vai trabalhar na Tramontina, vai trabalhar numa empresa. Deu o horário lá, 6 horas, ele já teve um refeitório na empresa, já passou pelo médico e tal, sobe no ônibus e volta para a propriedade. Tem uma qualidade de vida muito melhor, porque ele não precisa morar num apartamento, num par desse tamanho, ele mora com os pais, né, compartilha um espaço ali, tem agricultura, a água é de graça, a energia elétrica é mais barata. É pouquíssimo, Então, o que acontece? Tudo isso que eu estou falando é que as coisas vão mudar. Era rentabilidade. Tá, e aí eu jogo a pergunta. O problema, então, pelo que a gente vê, até seria de colonização. Porque aqui a gente foi colonizado por portugueses. Lá para cima, italianos, alemães, que já são acostumados a em cada pedacinho fazer a sua horta, ter a sua... Mas se tu vai em Portugal é um país pequeno, tem muita área árida, uma região árida, pobre, solo pobre. A Espanha, o norte da Espanha também, os caras dão um jeito, plantam oliveira, irrigam. Então, a gente não pode levar por esse lado se achar que o nosso atraso, a nossa baixa produtividade é função da nossa miscigenação cultural. A gente acho que não pode pensar por esse lado. Porque o alemão trabalha mais, o italiano trabalha mais. Eu acho uma crueldade. Não pode fazer, eu acho que não é isso. Eu acho que aqui que nós trabalhamos tanto. O que pode acontecer é que a gente trabalha mal. Trabalhamos. Mas é isso, tem a diferença. Tem outra coisa, uma de mentalidade. Isso tem que falar de mentalidade. Nós aqui muitas vezes a gente tem vergonha de ganhar dinheiro, coloca essa coisa. Eu digo assim, se tu vai numa estrada lá na região, tá cheio de barraquinha, um vende mel, outro vende... Aqui ninguém coloca, o cara deixa apodrecer lá as pitangas, deixa apodrecer goiaba, ele não vai colocar na... Porque o que os outros vão dizer. É mais ou menos assim. Então, falta também, eu acho um pouco aqui na nossa região, tem que ter mais garra, tem que querer crescer. Empreender. Tem que empreender. E nós temos vários exemplos. A gente tem gente que começou aqui com empresa pequena, cresceu, né? Tem que ter vontade de crescer. Então, e isso nós temos que transmitir, inclusive, para as novas gerações. Nós temos que falar para o jovem que ele tem que desmamar, que ele tem que sair de casa, ele tem que empreender, ele tem que ter o negócio dele, porque senão ele fica em casa, junto com os pais. Né? Então, eu acho que isso não é cultural, não é da nossa colonização, não tem muito a ver. Falta realmente vontade. Eu penso que a questão da colonização não é o mais importante. Aliás, deveria ser um fator, vamos dizer assim, de diferencial para nós. Nós temos tantas colonizações, tantas etnias bem definidas como nós temos. Temos no mínimo 6 etnias bem definidas aqui na nossa região. Deveria ser um diferencial produtivo isso. O que nos falta é achar um ambiente de sinergia, de fazer isso junto. Então, veja assim, vamos pegar o setor que é importante hoje, o setor de serviços e gastronomia. Nós temos gastronomia para no mínimo 6, 7 etnias diferentes aqui. Tu escolhe. O que falta para nós? A gente potencializar isso em espaços mais próximos, mais juntos. Uma pessoa venha para Pelotas, hoje eu quero sair para jantar, tá bem, ele vai olhar para um lugar assim, tem ali várias etnias, nós temos isso tudo muito espalhado e pouco catalisado. Essa é a nossa dificuldade. E o sem se conversar também, né? Então, sem eu conexão. Até quero aproveitar para contar uma experiência. Há uns anos atrás, na Fena Doce, o Senac, a nossa escola do Senac daqui,
fez um festival de gastronomia internacional. Foi um espetáculo. No encerramento, eles me convidaram para ir representar a federação num restaurante da cidade e me botaram sentado numa mesa onde estavam 3 metros internacionais, mais uma pessoa de Porto Alegre, que é do segmento, e começamos a conversar tal, e daqui a pouco eu fiz um comentário, e por isso eu estou falando meio que ingênuo, assim, sabe? Pô, na Serra a gente come bem. E um deles se virou para mim: o senhor está enganado, come-se muito mal. Como assim? Não, o senhor quer dizer assim, come bem quem gosta de massa, polenta e galeto. É isso o senhor quer dizer? Lá realmente isso a gente come bem. Pelotas tem muito mais do que isso. Mais opções, né? E é verdade, né? Então isso é que nos falta, né? Há uns anos atrás, nós tínhamos um seminário de encontros de sindicatos regionais. Nós fomos a Bento Gonçalves, foi num hotel a recepção. Eles serviram tábua de frio, espumante e vinho. Tinha um amigo nosso daqui que pediu cerveja. Cerveja não tem seu. É espumante e vinho. E a pessoa mandou comprar cerveja fora para ele tomar lá porque queria. Durante os almoços tal, galeteria todos os dias. Prepararam um encontro maravilhoso, com temas maravilhosos. No ano seguinte foi em Pelotas. O que aconteceu com a gente? Nós se nós gastamos 10 dias preparando o encontro, 9 dias nós discutimos que tipo de alimentação a gente ia fazer. Que tinha sentado em volta da mesa, tá certo? Gente de todas as etnias. E mais, no encontro saiu, lá na União Gaúcha, carreteiro, aquele ensopado de espinhaço de ovelha, peixe assado lá no prédio da Fena Doce, e um outro almoço que eu não lembro. Quer dizer, foram 3 ou 4 tipos de pratos diferentes. E gastamos um dia, que era o principal, que era o conteúdo da preparação do encontro. O nosso encontro, comparado com o deles, foi um desastre. Né? Mas em compensação, os pratos. Então, às vezes, se nós tivéssemos potencializado e discutido melhor isso, bom, vamos definir rapidinho que nós temos essa maravilha, vamos servir todos esses pratos que é importante. Mas cada um queria defender o seu. Então, nessas regiões, eles não discutem isso, porque eles não precisam discutir isso, para eles já está decidido. Sim. Vamos para o intervalinho? A gente vai para o último intervalo e vamos então conversar nesse próximo bloco sobre as expectativas aqui para o Natal em Pelotas e na região. Rapidinho. Não sei se meus Quase toda a parte do nosso corpo é feita de água. E a terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. A Clínica Psicopedagógica Carla Belém, há 5 anos, proporciona qualidade de vida a crianças com dificuldade de aprendizagem. Meninos e meninas de 4 a 9 anos de idade que apresentam necessidades especiais como autismo, síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, entre outras. Aqui o universo é mágico e todo dedicado a elas. As atividades são desenvolvidas ou adaptadas pela pedagoga, psicopedagoga clínica e especialista em atendimento educacional especializado Carla Belém. Cada espaço tem uma finalidade e cada criança tem uma maneira diferente de tratamento.
São brinquedos, jogos psicomotores que vão desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico, a concentração. O painel sensorial, mãozinha, gato, até uma mesa virtual digital. Afinal, a tecnologia está aí e tudo que possa ajudar é bem-vindo. A Clínica de Psicopedagogia Carla Belém fica na Avenida Domingos de Almeida, 1146, Sala 7. Telefone 53-3306-3990. Site www.carlabelém.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós. Hoje, quinta-feira, ao vivo, estamos conversando com o presidente da Associação Comercial, Jorge Almeida, e o presidente da Cindy Lojas, Gilmar Bazanella. Já fizeram uma análise do cenário econômico, da nova lei trabalhista. E agora, qual que é a expectativa para essa data que é considerada a principal, né? Depois vem o Dia das Mães, porque o nosso comércio é considerado muito forte, né? Inclusive, eu acredito que seja a base, uma das primeiras, principais comércio economias de Pelotas, né? É o comércio. Qual que é a expectativa de vocês aqui? Como é que já está acontecendo? Vocês já veem alguma movimentação no comércio? Bom, o que ocorre? Nós temos agora até o dia 20 a data limite para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º. Né? Algumas empresas já fizeram. Dia 30, né? Até o dia 30. Algumas empresas já efetuaram junto com férias, tal, né? Algumas pagam a primeira parcela com as férias. Mas na realidade, a gente sabe que o consumidor ele deixa tudo as coisas brasileiro, meio para a última hora, né? Então, isso é uma tendência e a gente nota que já tem um movimento maior no comércio, né, Bazanella? Já existe e ao mesmo tempo o consumidor está aproveitando para pesquisar, para pechinchar, porque está com dinheiro, né? Então, isso é uma coisa que é normal. Mas eu pelo menos tenho notado já que as lojas estão com outro trânsito, né? E até os próprios bancos, então aquele ambiente já natalino já está começando a abrir. E os enfeites já começam a ser colocados. Isso é fundamental, né? Eu acho que tem que entrar no clima, né? Tem que entrar no clima. Então eu vejo assim de uma maneira positiva. A gente está indo para uma outra etapa, né? A nossa. E claro que tudo em função de uma expectativa de que a economia siga dentro disso. Uma inflação em torno de 3,5%, que eles estão avaliando, hoje saiu 3,4%. Né? Isso melhora o poder aquisitivo, né? Porque duas coisas, o empresário não quer ficar com estoque. E outra coisa também que eu acho que foi boa, no Bazanella pode me ajudar. A gente teve um inverno melhor, onde o pessoal conseguiu vender, os estoques rodaram bem no inverno, né? Foi um inverno rigoroso e tal. Então, já os lojistas conseguiram vender os estoques de inverno e conseguiram fazer um investimento para mercadoria, né? Então, tudo isso vai ajudar, tudo isso vai ajudando. Então, o consumidor com mais confiança, né? mais confiante, o empresário mais confiante, e ele sabe que ele tem que investir todas as fichas nesse momento para que ele possa atravessar depois o período de janeiro, fevereiro, até o início das aulas, que é quando a gente tem recomeça, né? Correto. Claro que esse ano está tudo diferente, estamos com greve no magistério estadual, então parece que isso não altera. Mas claro que sim. Mas eu sempre brinco, uma greve, por exemplo, do magistério diminui até a venda de leite. Sim. Entendeu? São coisas assim pequenas. Tudo influencia. Mas tudo tem uma cadeia.
expectativa? Vai ter campanha de Natal? Vocês vão fazer campanha? Não pensaram ainda? A CDL já está começando a organizar o Natal, o Doce Natal, que é uma coisa importante também, né? Criar esse ambiente favorável. Outra coisa importante é que nós já estamos há 10 dias com a Operação Tudo Azul, que trouxe maior segurança para o centro da cidade, né? Junto com a Secretaria de Mobilidade e Meio Ambiente, tentando organizar um pouco melhor o espaço público. Isso também interfere significativamente nas vendas. Nós temos, está acontecendo agora quase todas as lojas estão em promoção, né, com coisas diferenciadas nesse período, que antecipa um pouco as vendas do Natal. E por outro lado também tem essa questão de que entra no mercado, né, só do varejo, nós temos a expectativa de em torno de 600 novos postos de trabalho que devem se concretizar. Parte já concretizou e as outras estão se concretizando. Isso são mais recursos que entram para a economia. Então, por isso a gente tem segurança de que realmente as coisas devem trazer a gente ter um final de ano melhor que o passado. O pacto... Uma coisa importante também é que hoje as empresas estão mais ajustadas com seus quadros de funcionários, já estão com as estruturas reorganizadas, né? Sim, não está no período de vamos tirar, o que nós vamos fazer, então, isso já passou. Isso passou, né? Agora estamos até fazendo o contrário, quer dizer, a gente ouve pessoas, né? Estamos contratando mais gente, estamos efetivando pessoas, então é um outro ambiente. Eu acho que mesmo com esse ambiente político conturbado que a gente vive, né? A economia, de certa forma, ficou um pouco descolada da questão política, né, de decisões, né? Tudo isso tem facilitado. Nós temos também, Pelotas é uma cidade que tem, para nós, muito bom, né? Nós temos um número muito importante de trabalhadores dos serviços públicos, né? Tanto a nível municipal quanto estadual e federal. Isso é um diferencial para uma cidade como a nossa. Tem cidades que têm próximo ao nosso número de habitantes que não tem o número de funcionários públicos que nós temos. Isso, de certa forma, circula, né, um dinheiro. Nós temos as cidades todas a em Universidade torno também, Federal, né? que tem um orçamento quase do tamanho da prefeitura, o IFSU, que é 60%, temos a Universidade Católica, quer dizer, tudo isso são coisas que contribuem para o varejo, né? Então, também tem para o varejo que a gente representa, né? Nós, durante um bom período, as vendas estavam em alta, mas mais em produtos de maior valor agregado, de financiamentos de longo prazo, né? E isso, para pequenos comércios, varejos de produtos de confecções, calçados, esses varejos são os mais atingidos, né? Quando a pessoa faz um investimento, ou no carro, numa casa, seja lá o que for, ela corta o sapato, corta a blusa, corta, né? Sim. Então, isso está um pouco vencido, né? Está um pouco vencido, e essa retomada, esses segmentos são os segmentos que mais vão responder, né? Aliás, a pesquisa que nós temos para a FEComércio é exatamente essa. Os setores que mais vão se beneficiar dessa recuperação é o setor de confecções e calçados. São os dois setores que vão largar na frente. E outra coisa também importante, né, Bazana, é que aqui nossa cidade tem uma dependência muito grande do agronegócio. E nós tivemos uma safra cheia. Claro. Né? Nós tivemos inclusive quem mantém o país, né? Mas nós tivemos uma boa colheita de arroz, uma boa colheita de soja, as frutas também, pêssego e tal, foi bom. E isso acaba irrigando, o pessoal vem comprar, vem buscar. Né? Não é bom para o produtor, mas é bom para a economia como um todo, né? Ele tem que comprar máquina, ele vai
contratar serviços, e isso acaba ajudando, né? Também caiu com essa produção, como a produção foi muito grande, os preços caíram, né? E se cair o preço dos produtos da cesta básica, por exemplo, representa que vai sobra sobrar mais um pouquinho dinheiro para tu comprar outra coisa. Setores, E a expectativa, vocês têm assim, por pesquisa, o que as pessoas compram mais no Natal? Confecções, calçados, perfumaria. Esse- Eletrodoméstico já teve entre os mais, mas hoje ele já está lá em quarto ou quinto lugar. Telefonia também é um segmento que... A expectativa que eu estava olhando a pesquisa também é interessante os valores do ticket, né? Que a gente vê, no nosso negócio a gente vê, quanto é que... Sim. Quer dizer, há uma expectativa de gastos nos Por presentes pessoa. de 300, né? É. 400 reais, né? Mas 320, 300. É um número que Não é um número razoável. Sim. Né? Então eu achei interessante isso aí. É, a expectativa claro, de quanto, de tu quanto vai que a gastar. pessoa vai então, gastar. se tu coloca aí numa família de 4 pessoas, Sim. se tiver 300, né? 3 vezes 4, 12. Porque hoje, você sabe, qualquer tênis de marca, qualquer celular, custa um monte de dinheiro. Sim. Então, mas eu acho razoável esse valor, porque se tu multiplicar pelo número de consumidores, né, Mazanella? Isso vai dar uma mexida boa, né? E Pelotas também, quando a gente sempre comenta, ela é uma capital, né? É um ela, centro. ela atrai também por a beleza que é feita ali na Praça Coronel Pedro Osório, que atrai várias pessoas no Natal ali, né? Os enfeites, aquela coisa toda. E as pessoas também, é um núcleo maior, um nicho maior, onde as pessoas vêm procurar Sim, produtos com certeza. diferenciados, Com certeza. que não tem na sua cidade, né? Os levantamentos, as últimas pesquisas que a gente tem, Pelotas tem 340 mil habitantes, né? Nós temos um público circulante em torno de 820 mil pessoas que circulam por Pelotas semanalmente, assim, né? É um Nossa. número extremamente alto. Né? Que é o que levou a gente a ter um shopping em Pelotas, não foi os 300 Sim. mil, foram as pesquisas Sim. que o Mazanella falou, desse universo maior. E essa preocupação também, como a gente está vendo desse governo e até de outros, fazendo essa preocupação maior hoje com a segurança. A gente trouxe aqui o tenente Bruno, secretário de Segurança, que estão fazendo nesse Pacto pela Paz, né? Estão iluminando mais, as polícias estão mais juntas. Acredito que isso dê mais segurança também para as pessoas irem para o centro, né? Irem às compras, saírem. Com certeza. É. Um dos principais inibidores hoje das pessoas tomarem a decisão de sair de casa é a questão da segurança. Né? Depois vem o transporte, mas a segurança é definidora. E tem uma outra coisa que é importante, mesmo que ela tome a decisão de sair de casa para ir para o centro comercial, ela tinha um tempo de permanência no centro da cidade, em torno de 4 horas e meia, 5 horas. Hoje não deve estar em 2 horas, a média de E aí permanência. reduz também um monte de coisa. Então esse é um agravante, e é por conta Sim. exatamente da insegurança, né? Que poderia gastar nessas 2 horas, né? Vou porque tomar um suco, um refri, Exato, comer alguma coisa. Ou ele já E lá na Pandemia, que é nossa parceira, né? Nossa parceira. Ou uma outra coisa que está acontecendo também, né? É o fortalecimento do comércio de bairro. É. Quer dizer, por exemplo, se a pessoa consegue, mora no Laranjal, tem um caixa eletrônico, tem uma loja, tem um instituto de beleza. Acaba, vem cá, o que eu vou fazer na cidade? Né? Então, o comércio também está descentralizando, né? Aos pouquinhos, tu tem tem esse lado, né? tu tem nas Três Vendas um comércio bom, onde tu encontra coisas que às vezes não encontra em outro local. Peças de veículo, não sei o quê, nas Três Vendas aqui tem um polo né? Lá no Fragata tem outro nicho, outro nicho, madeiras, não sei o quê, tu tem que ir para lá, Sim. comprar lá. Então isso acaba Claro, que modifica descentraliza pouco, também. né? O caixa eletrônico, o aposentado não precisa ir sacar o dinheiro lá na Caixa Econômica, ele vem na Caixa das Três Vendas, na Caixa do Fragata. É. Então,
Queria agradecer imensamente a presença de vocês. Não, nós que gostaria, porque foi realmente um debate muito agregador. É legal que a gente tem bastante espaço para conversa, né? E a gente fica satisfeito porque todos ganham, a comunidade ganha. Claro, ficam sabendo como é que está a situação, qual é a perspectiva, a expectativa, o que está para Pelotas. Esse programa também ele é reprisado, ele é postado no canal do YouTube, depois compartilhado nas redes sociais. Acredito que as pessoas tenham gostado muito, agradeço essa análise e sucesso para nós, né? Nesse Natal. Quem vende mais, anuncia mais. Exatamente, né? Não, e tem que anunciar para ser visto, né? Não é quando as coisas estão muito boas que anunciam, né, gente? A gente agradece muito, então. Agradece você que ficou do outro lado, tanto pela internet quanto pela TV. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!